Nesse vídeo eu te falo se o Corinthians negocia com o meio atacante argentino Luciano Costa e também se o Corinthians está negociando uma troca com o Atlético Paranaense envolvendo Pedro Raul e o volante Eric. Eu vou explicar para vocês essas duas histórias na temperatura certa, pois eu tenho informações sobre isso. Vamos também falar sobre Coronado e Yuri Alberto. O Corinthians já busca um substituto para Yuri Alberto no mercado. Eu vou te explicar essa história, inclusive alguns nomes que o Corinthians já sondou. E vamos também falar sobre Coronado. Ele não está nos planos de Ramon Dias, pode até ficar. Eu vou te explicar na temperatura certa o que está pegando entre Coronado e a comissão técnica do Corinthians. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora falar muito do Coringão? Meus amigos, por onde começar? Vamos começar em relação a Yuri Alberto. O Corinthians busca um camisa 9 no mercado, já pensando no substituto do Yuri Alberto. O Corinthians foi avisado, isso é uma informação que eu apurei, o Corinthians foi avisado pelo agente do Yuri Alberto que até agora não chegou nenhuma proposta pelo jogador. Eu não tenho informações de propostas de 25 milhões de euros, 25 de libras, 30 de euros. A informação que eu tenho, tá? Que eu apurei, né? A apuração do canal Café do Setorista é que o Corinthians não recebeu nenhuma proposta pelo Yuri Alberto. E o próprio Yuri Alberto só recebeu sondagens, tá? Ele e o André Cury, os dois só receberam sondagens, né? De time que fala que está interessado, mas não formalizou nenhuma proposta oficial. Muito se dá por conta daquilo que a gente vem falando para vocês. E, aliás, né, todo mundo sabe, a janela forte dos clubes europeus é a janela do meio do ano, diferente da nossa aqui, que é a mais importante agora de janeiro. E lá, no meio do ano, claro, pode pintar uma proposta melhor para o Yuri Alberto, e o Corinthians acredita que se ele, né, manter esse desempenho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, maior goleador do Brasil no ano, jogando ao lado do Memphis Depay, as coisas vão ficando mais fáceis para que o Yuri mantenha esse rendimento, essa pegada. E aí o Corinthians vende o Yuri Alberto no meio do ano. Já pensando em vender o Yuri Alberto no meio do ano, o Corinthians consulta alguns centroavantes no mercado da bola, tá? Informação que eu tenho é que o Corinthians já foi para cima de alguns jogadores, os nomes não foram revelados, mas um deles eu posso revelar, que foi o Richarlison, jogador, né, que disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira, inclusive titular, né, na última Copa do Mundo, mas o Richarlison não tem pretensões de voltar ao futebol brasileiro, tá? Então o Corinthians pensa sim num substituto. O Firmino é um nome que agrada muito, mas o Corinthians acha inviável, né, hoje contratar o Firmino por conta, né, dos valores mensais também. Houve até uma conversa recente em relação a Firmino, mas nada que tenha aberto aí, que tenha realmente feito o Corinthians abrir uma negociação. Enfim, o Corinthians já começa a pensar num camisa 9 para o meio do ano, porque o Corinthians trabalha com duas hipóteses. O Yuri Alberto deixando o Corinthians no meio do ano, e o Corinthians acredita que ele vai sair no meio do ano, e ainda chegar uma proposta agora já. Então a ideia do Corinthians era contratar um centroavante para agora, né, nesse primeiro semestre, ele já vai se adaptando, e depois já fica com a vaga do Yuri Alberto. Mas o Corinthians ainda trabalha com a possibilidade de chegar uma proposta ainda, porque o Yuri Alberto não foi vendido e nada aconteceu, porque não chegou nenhuma proposta, gente. Essa é a verdade que o canal Café do Setorista te conta. Deixa o like, dá sua opinião aqui sobre o Yuri Alberto. E quem pode sair também é o Coronado. Não dá para a gente cravar isso, tá? Vocês que vão escrever aí, né, tudo que a gente, né, agradeço aí a confiança do nosso trabalho, vocês que acabam, né, escrevendo nos perfis que vocês têm aí de Instagram, sites, enfim, né, tudo que a gente dá aqui no blend de informações. Então não coloque que eu estou dizendo que o Coronado vai sair, tá bom? O que eu vou dizer é outra coisa. O Ramon Dias e o Emiliano Dias não se interessam muito pela permanência do Coronado no próximo ano. O Coronado só vai ficar no Corinthians, né, porque também não tem nenhuma proposta. Não existe essa proposta do São Paulo, isso aí é fake news, tá? Isso aí pode até surgir, virar uma verdade, mas eu garanto para vocês que hoje
Não existe, isso aí foi inventado, não faz sentido nenhum, tá bom? Então o Coronado, ele não tem proposta, ele não tem proposta. E pelo contrário, o Coronado tem desejo de permanecer no Corinthians. Eu até comentei isso com o Gabriel Ramos hoje, que foi nosso convidado no almoço com a Fiel. Eu não sei se ele é corintiano, vou até averiguar isso, né? Por exemplo, desde criança, enfim, porque ele quer dar a volta por cima no Corinthians, ele quer ganhar o seu espaço no Corinthians, o Coronado. Então, ele não faz força nenhuma para sair. Senão, acredito que o Coronado sairia nessa janela, porque o Ramon e o Emiliano, isso é uma informação que eu tenho, tá? Não estou aqui, o Samir já está querendo deixar um... Não tem nada de clima. São verdades. O Ramon e o Emiliano já falaram para a diretoria do Corinthians que se pintar algum negócio envolvendo o Coronado, que eles podem fazer. Só que não tem nada. Eles não gostam do futebol do Igor Coronado. Vão ficar com o Igor Coronado porque não tem nenhuma proposta. E por isso o Corinthians busca também um meia no mercado, que nós vamos falar daqui a pouco, um meio-campista. Porque o Emiliano e o Ramon, eles não gostam do Coronado nem como reserva imediato do Garro. Essa é a verdade. Muita gente não quer aceitar isso. Eu gosto do Coronado, acho que tem espaço até para ser titular do Corinthians. O meio-campo, para mim, com um volante, mas Carrilho, Coronado e Garro, daria para jogar. Eu vejo assim. O Coronado, para mim, seria indispensável como pelo menos o reserva imediato do Garro. Joga muita bola, é o jogador mais técnico do Corinthians, né, no elenco. Você vê os jogadores dando entrevista e falam sobre isso a todo momento. Mas o Emiliano e o Ramon não enxergam o Coronado nem como reserva do Garro e por isso pediram, tá? Isso é uma informação, hein? Pediram à diretoria do Corinthians para contratar um meia com características parecidas com a do Garro ou até própria do Coronado, que carrega a bola, que pisa na área, que dá uma enfiada e que finaliza. E aí nós vamos falar desse meia que um deles é o Luciano Costa, que é o Luciano Acosta, que eu vou falar daqui a pouco. Então a situação do Coronado é essa, tá? Ramon Dias e Emiliano não tem o Coronado nos planos, mas ele vai ficar porque ele tem contrato até o final do ano que vem e ele quer ficar e quer dar a volta por cima. Então essa é a situação do Coronado hoje no Corinthians. Eu quero muito seu comentário sobre isso. Você acha que o Emiliano e o Ramon têm razão? Eu não queria influenciar vocês, mas eu acho que não, tá? O Coronado quer ficar, quer jogar e tem qualidade para isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Tem gente que já vi torcedor que não gosta do Coronado por causa do Garro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, dá para você gostar dos dois, tá bom? Deixa o like e comenta aqui embaixo que depois eu vou ler o seu comentário. Falando de trocas, tá? O Corinthians discute com o Atlético Paranaense uma possível troca do Pedro Raul com o volante Eric, tá? Deixa eu dar o crédito da informação, porque essa informação ela não é minha, tá bom? Essa informação é do jornalista Vinícius Furlan, tá? No canal 3 Pontos. Ele diz que o Eric é alvo da diretoria do Corinthians, já é desde o início do ano, tá? E o clube paranaense avalia uma troca com uma compensação financeira. Ainda segundo a fonte, né, do nosso querido Furlan, o Atlético Paranaense já possui 2 ofertas de clubes da Série A, uma do Santos e uma do Bahia. Lembrando que o Corinthians chegou a oferecer 5 milhões de dólares, tá? Pelo Eric já nessa temporada e o Atlético Paranaense recusou. Lembrando que o Corinthians pagou os 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul também. Como diria um cafezeiro que eu não vou me recordar o nome no chat esses dias, vamos de chave na chave. Vamos fazer essa troca aí. Tá? O problema é que o salário do Pedro Raul é 720 mil, praticamente o dobro do salário do Eric no Atlético Paranaense, o que dificulta a negociação para o Corinthians, já que ele tem um salário muito alto. Tá? Então essa informação é importante do Corinthians tentando trocar o Pedro Raul pelo Eric. E uma informação que eu tenho, né, não fui eu que dei essa informação, mas uma informação que eu tenho é que o Corinthians quer muito usar o Pedro Raul como moeda de troca no mercado para reforçar o elenco para 25. Tá certo, vamos ver se recupera esse investimento aí, que foi o terror, né? 5 milhões de dólares, mais 720 mil por mês por 5 anos de contrato, uma das piores contratações da história do clube. Deixa o like, comente aqui embaixo. Não vou nem perguntar se você trocaria, que eu acho que a maioria vai dizer que sim, né? Mas comenta aqui se é possível esse negócio. Luciano Acosta pode jogar no Corinthians, tá? Informação importante, né, para a gente passar para vocês, é que esse jogador foi oferecido ao Corinthians porque ele não está mais feliz lá no Cincinnati, né? É um meio argentino de 31 anos, tá?
o Luciano Acosta. Ele tem 1,60 m. Ele entrou em campo em 41 partidas na temporada 2024, agradou o scout do Corinthians, né, porque é um jogador que atuou bastante, é aquele ciscador baixinho. Para você ter uma ideia, eu andei vendo alguns vídeos do Luciano Acosta, ele lembra muito assim, ele lembra muito o Rolacer, por exemplo. Ele é um meia assim, fortinho como o Garro, né? Bastante dinâmica, velocidade, né? Carrega muito a bola, só que o Garro gosta mais do passe, ele já gosta mais de pisar na área e finalizar. Ele tem 15 gols na temporada e 19 assistências, tá? Esses são os números aí do Luciano Acosta, conhecido como Lúcio. Ele pinta o cabelinho ali, é tipo uma estrela da Major League Soccer lá nos Estados Unidos. E, aliás, o problema é que ele tem contrato até o final de 2026 com o time dos Estados Unidos. Mesma coisa com o do Eric, né? Que tem contrato também até o final de 2026, né, com o Atlético Paranaense, tá? Então, só para você entender, 31 anos, ele foi formado no Boca Juniors, tá? Subiu aos profissionais em 2014. Depois eu passo a lista completa, né? Que o nosso querido Data Klaus passou bastante números para a gente aqui. E ele está avaliado em 8 milhões de euros. Aí esquece, o Corinthians não vai pagar isso, tá? O que eu tenho de informação minha em relação ao Luciano Acosta? Que o Ramon Dias e o Emiliano aprovaram, foi oferecido, foi repassado, né, à comissão técnica do Corinthians, que aprovou, e agora eles vão estudar uma possibilidade, tá, de tentar contratar o jogador, e a primeira tentativa vai ser por empréstimo. Tem muita gente falando que já existe a negociação, eu não tenho essa informação, tá bom? Respeitando a apuração dos colegas, a apuração que eu tenho é essa, que ele foi oferecido ao Corinthians. O Emiliano e o Ramon devem conhecer o jogador, aprovaram, e agora o Corinthians vai dar o primeiro passo com uma tentativa de empréstimo, como já fez lá, né, com o Thales Magno, que também estava na Major League Soccer dos Estados Unidos. O Corinthians também tirou o José Martínez de lá. Enfim, o Corinthians tem aí, né, essa política hoje, vai tentar contratar jogadores livres no mercado. Gostou da ideia? O Luciano Acosta, né, se encaixa no perfil que o Emiliano e o Ramon querem. Eles querem um meia para substituir o Garro, ou até para jogar do lado do Garro, mas para ser o substituto, que tenha mais dinâmica, né? E eles entendem que tem muito mais dinâmica que o Coronado, o Luciano Acosta. E aí? Acosta, você aprova? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.